Olá, estamos aqui mais uma vez no Código de Mestre. Hoje com a presença ilustre de dois consultores, Lilian e João. Muito obrigado pela presença. É uma honra tê-los aqui. A Lilian já é da casa, né? Como eu estava falando, a gente sempre começa o podcast antes de iniciar as gravações, né? Ela já abre a geladeira daqui de casa, né? Já vai no toalete de porta aberta. Eu já fico até constrangido com tudo isso, né? Tô brincando, lógico. Mas, João, muito obrigado pela presença. Vi aqui um pouco no seu histórico aqui, muito voltado à questão executiva do mercado corporativo. Eu confesso que por 5 anos trabalhei na área corporativa de administração financeira, adoro, acho muito legal toda essa energia, mas eu tô bem, né? Hoje eu sou um empresário aqui, tô bem, acho que eu vejo que o mundo corporativo tem, como em todo lugar, tem muita política também, né? Tem que saber lidar com esses ambientes. E eu acho que vocês são os professores, né? Para tratar as pessoas, para elas conseguirem conduzir a sua operação, o seu negócio com maestria, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou começar pelas mulheres, né? Em que pese ela já deu um pouco do histórico dela, mas foi curta a nossa conversa, né? Então, Lilian, inicie um pouco falando um pouco sobre sua trajetória e depois eu quero saber um pouco da história maravilhosa do João também. Tá bom. Obrigada, né? Obrigada pelo segundo convite. Ainda não estou abrindo a porta da geladeira, mas já chego lá. Bom, eu atuo há 27 anos profissionalmente e tenho aí uma formação que começa na administração de empresas e vai se direcionando para a área de pessoas. Então, depois eu fiz um MBA na GV, que é Gestão Estratégica de Pessoas, uma formação que é uma pós em Psicologia Junguiana, formação de coaching e algumas outras formações que, de alguma maneira, me ajudaram a trabalhar com pessoas dentro do ambiente corporativo, tá? E aproximadamente desses 27, uns 5, já quase indo para 6, como consultora. Certo. Consultora para a área de gestão de pessoas, mas ela está muito linkada com a estratégia do negócio. Então, não é aquela gestão de pessoas abraçar a árvore, não, ela está voltada para a estratégia mesmo do negócio. Então, como que a gente consegue utilizar tudo isso para viabilizar a estratégia, como se tivesse 2 pontos focais. A estratégia empresarial, que o João domina muito bem, e como que a gente faz para unificar a parte de pessoas como um motor de tração para chegar no objetivo do negócio. É um pouco do que a gente faz, trabalhando liderança. Não sei, né? Hoje eu percebo que, assim, uma fragilidade na sociedade, não sei, nós somos quase da mesma geração, né? Sou de 77. Acho que a gente era um pouco mais, né? A gente fala raiz, né? Suportava umas condições diversas, né? No trabalho, na vida. E hoje tá, sabe aquele... Tem uma palavra que é muito usual, o acolhimento. Tudo para mim é o acolhimento. Eu confesso que para mim essa palavra não me soa bem. E eu queria saber de vocês que estão no RH, porque eu já tenho algumas respostas aqui, né, do meu RH e do RH de muitas empresas que a gente faz consultoria. Mas vocês estão mais, assim, acho que participam de outros, na questão da consultoria, de outros RH de várias empresas. Você consegue detectar essa fragilidade na relação humana de empregado e empresário? Eu acho que as coisas mudaram muito, assim, como você mesmo sinalizou. Mas, ao mesmo tempo, quero trazer uma pergunta. As pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, elas não foram criadas por ET. Elas foram criadas por quem? Por nós. Sim. Então, de uma certa maneira, essa condução, essa educação ou comportamento que a gente percebe dentro das empresas hoje, de maneira direta, foi... O empresário. Não é? Nós criamos essas pessoas. Então... É a mesma coisa quando não sei se você é pai, eu sou pai, você é mãe, né? A gente já conversou sobre isso. Sou mãe, João Gabriel. Que eu falo, o problema dos filhos são os pais, né? Então seria essa tônica, o problema é o empresário que começou talvez a flexibilizar mais, bom... As gerações elas vão chegando, mas como você falou, a gente vem de uma geração onde os nossos pais foram criados de uma maneira e que acabou criando a gente de uma forma onde a gente é muito mais resiliente às pancadas ali do dia a dia. E como que a gente criou os nossos filhos? Foi da mesma forma? Não. Evitando, foi, né? Evitando, acolhendo. E é essa geração que está no mercado hoje. Então a gente exige uma postura que a gente construiu
deles, mas que nós não ajudamos eles a construir. Eu já vou começar a fazer a minha consultoria, tá? Porque assim, às vezes eu até me enxergo uma certa dificuldade, porque assim, eu falo com relação aos meus filhos e eu trato, não como trato como meus filhos, meus colaboradores, né? Mas os meus filhos, assim, a mesma tônica da exigência eu dou na mesma intensidade o amor. Essa é a minha relação para criar meus filhos, né? E aqui também, da mesma forma que eu me dou para os meus colaboradores, entregando todo o meu conhecimento, todas as oportunidades, eu quero alguma coisa de volta, né? Que é seria o amor entre a relação, né? Entre colaborador não existe o amor, né? Existe uma parceria. Engajamento e comprometimento. Exato. E às vezes se você dá muita exigência, o parafuso espana, né? Isso está acontecendo, é uma realidade, não é só aqui, ou em toda a empresa tem essa dorzinha. Todas as empresas acabam tendo essa dor de gestão de pessoas. Então, assim, você não consegue generalizar para todos os perfis de pessoas uma receita mágica. Tá. E é aí para isso que você tem o RH, onde ele vai adaptar um método ou um programa, uma campanha que vai direcionar os perfis de cada pessoa. Então, quando a gente montou a nossa consultoria, o nosso slogan é fortalecendo negócios e pessoas. Legal. Porque você não consegue ter resultados de um negócio sem pessoas. E quando você fala fortalecer pessoas, é justamente deixá-las mais resilientes mesmo? Ou tem uma outra mensagem? Depende da empresa. Qual é o objetivo da empresa? A gente tem que entender o objetivo principal da empresa, porque você pode ter uma empresa que ela é focada em resultados, onde ela exige resultados e você vai ter que direcionar todo o seu time para uma cultura de resultados, ou você tem uma empresa que é uma empresa de união, respeito, acolhimento, a cultura dela é essa, o resultado vem dessa cultura. Certo. Então, você adapta as pessoas, a cultura da empresa e não a cultura da empresa às pessoas. É você estar na sua casa e receber um parente, um amigo para você morar com você. Você vai se adaptar às regras. Sim. Ou ele se adapta à regra da sua casa? Então, né? Eu gosto do bate-papo porque são as reflexões, né? Eu estou trabalhando no endomarketing agora aqui dentro. Tá. Porque assim, às vezes a gente fala assim, o que eu mais errei na minha vida foi sonhar um sonho dos outros. Nossa, eu quero que o João seja o melhor executivo do mundo. O João quer vender miçanga na praia, meu. Sim. E aí eu tô errando com o João, né? Eu vou lá e exijo, João, vejo aqui, faça curso de liderança, faça isso. Tudo que você fez, lógico, né? Mas, doutor, eu só quero vender miçanga na praia. Sim. Não tá errado. Exato, exatamente. Tá, eu não acho que não tem certo. nada de errado nisso. Só que às vezes assim, eu tenho os meus sonhos, acho que os meus colaboradores, eu quero que você transfira isso para as suas consultorias, né? Eles têm que também abraçar o sonho da empresa, os objetivos, nem necessariamente os sonhos, os objetivos. Então, mas será que eu estou sonhando o sonho deles? Esse é justamente o cerne da atuação da consultoria, que é o que ele estava falando. Às vezes você tem uma empresa que tem um foco muito resultado, um foco muito grande no resultado, mas ela não utiliza uma cultura organizacional robusta para tracionar a estratégia, ou às vezes, em alguns casos, tem empresas que, por exemplo, que eu trato cultura e que não tem a robustez necessária do ponto de vista de estratégia de negócios para poder também levar a um resultado esperado ou superação de resultados. Por isso que é fortalecer negócios e pessoas, porque a gente usa desse binômio onde qual é a estratégia, aonde a empresa quer chegar e qual é a cultura necessária que precisa se ou construir ou revitalizar ou mudar o direcionamento para que elas em união se conectem com as pessoas, essas pessoas criem uma ressignificação. A gente tem uma metodologia para isso que se chama Círculo Dourado, Golden Circle, do Simon Sinek, que ele prega muito forte essa questão de que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê
você faz. E você acabou de falar a respeito do teu sonho. Então, quando a gente consegue extrapolar isso através de uma cultura organizacional, o sonho de um passa a ser o sonho coletivo, onde as pessoas se conectam e ajudam a construir coletivamente. No meio do caminho, talvez alguém não queira sonhar contigo e tá tudo certo. Mas isso vai ser a minoria. A grande maioria vai estar sendo movido por esse objetivo comum. Por isso que eu falei que hoje não era um podcast, era uma consultoria, né? Aproveita. Eu tô no meio do processo. Hoje nós temos assim um hub de negócios aqui. Lógico, o cerne de tudo, assim, a âncora é a advocacia, mas tem o podcast, tem uma empresa de gestão de ativos imobiliários, tem uma câmara de mediação, e cada uma tem os seus objetivos próprios, né? Lógico que assim, o direito sempre está comunicando esses negócios, né? O podcast é bem mais abrangente, porque esse código de mestre pode ser um consultor, um executivo, como pode ser um médico, pode ser um lutador de jiu-jitsu, como já aconteceu. Eu busco o mestre, né? Nessas respectivas áreas. E eu vejo claramente que vocês são mestres nessa área. E muito obrigado por estar aqui, né? Às vezes eu estou tratando questões de ordem das minhas empresas, mas eu tenho certeza que serve muito de reflexo. É comum aos empresários que a gente atende essa dor. Muito comum. Quando você falou sobre as gerações, quando a gente fala da geração atual, então você está falando assim, o que move ela para você olhar suas empresas e falar assim, o que eu preciso atingir para engajar esse perfil dessa nova geração? Ela é uma geração que se movimenta por propósito. Então ela não se movimenta por dinheiro, por finanças. Se você não apresentar um propósito, ela não fica. Ela não vai ficar. Então, assim, é essa diferença que da nossa geração, aonde você tinha as responsabilidades, ou eu queria comprar, eu queria fazer, e você se movimentava por propósitos individuais. Eles hoje se movimentam pelo coletivo. Você acha que faz sentido? Assim, eu tô numa vibração hoje de cuidar da saúde e não da doença, né? Uhum. Então, assim, suplemento, atividade física, enfim, né? E chegando, assim, a idade vai chegando, a gente tem que fazer escolhas, né? A gente não consegue mais ter tudo que a gente quer na vida, né? E nem voltar atrás. Tem que renunciar a algumas coisas em detrimento das outras, né? E até eu vi um CEO de uma empresa, acho que foi asiática, que ele fez um programa que, assim, você tinha que correr 5 km no mês. E se você dobrasse, isso dobrava seu salário. Tinha uma métrica lá, não sei como ele fazia essa métrica, né? Mas e isso é um pouco de cuidar da saúde, estimular as pessoas a cuidar da saúde, né? E a gente vai começar a aplicar alguma coisa parecida com isso aqui, né? E isso faz sentido dentro de mostrar o propósito que eu quero chegar, porque assim, aí eu vejo assim que as pessoas não cuidam da saúde e aí obviamente se ausentam mais do trabalho, né? As doenças ficam mais recorrentes, né? E isso gera improdutividade, né? Então é um dos alicerces. Eu tenho hoje 3 pilares, que são, às vezes eu falo que é 4 Fs em um tripé. Entendeu? Acho que é impossível ter 4 Fs num tripé, né? Porque é força, foco e fé, e entra o Fernando para tentar direcionar tudo isso. Boa. Mas a força é assim, a força física da gente cuidar da nossa saúde mesmo. E eu percebi as duras penas, né? No açoite, que eu tive com 42 anos eu senti o peso da idade. Tive 2 cirurgias, né? Uma de hérnia e uma de joelho. Cirurgias, né? Assim, nada muito complexo, mas cirurgias de internação, anestesia e tudo mais. E na de joelho, que foi a última, eu tive a necessidade de fortalecer o joelho para fazer antes da cirurgia, depois tem todo um processo de recuperação. Daí eu entendi, eu conheci, entre aspas, né, a academia, lógico que eu já conhecia ela, né? Mas ela foi me apresentada com mais intimidade, né? Daí eu falei, não posso mais sair daqui, né? Só que daí veio a pandemia. Só que daí depois voltou, eu comecei bem, assim, hoje lógico que é difícil, tá? Mas hoje eu tô bem, sabe? Eu tô bem melhor do que eu tô com 48, mas bem melhor do que com 30. Academia todo dia, jiu-jitsu, mountain bike, enfim. E só que daí você tem que suplementar, né? Sim, sem dúvida. E assim, eu vejo que eu não fico doente. Eu não sei a última vez que eu fiquei gripado. E aí, você vê, né? Tentando se alimentar bem, tô quase que zero álcool, né? De vez em quando eu falo, vamos tomar um vinho.
como eu gosto da relação humana, eu não vou falar não, né? Uma porque eu adoro tomar um vinho e outra que é gostoso essa interação. Acho que brindar a vida para mim faz muito sentido, né? Então, esse tripé, essas movimentações que estão acontecendo, você acha que faz sentido nisso tudo que você está falando, João? Faz, mas assim, como que ele funciona? Assim, ele não funciona com pontos isolados, que nem você falar assim, ó, eu vou fazer uma campanha de saúde para os meus colaboradores. Tá, qual é o alicerce? De onde que ele está vindo? Então, quando a gente fala do círculo dourado, que ele vem substituindo a missão, visão, valores, ele vem com um propósito. Então, assim, em vários clientes que a gente já teve a oportunidade de fazer o planejamento estratégico, qual é a primeira pergunta? E quando você tem sócios, principalmente, o que você quer para sua empresa para o próximo ano? Você ou vocês? Porque é difícil. Vocês. Né? Porque você está lá com 3 sócios. Isso. Mas o que você quer? É outra cilada. É assim, uma outra cilada essa questão. E é aí onde você vê que cada um quer uma coisa. E aí, assim, a empresa ela só vai funcionar quando você fizer esse alinhamento. Então, você alinhou aonde você quer ir, é a primeira coisa, é a clareza. Então, a clareza dos objetivos como empresa. Se você tem clareza e definiu o porquê, qual é o propósito, por que a empresa existe, por que a gente está aqui, você vai falar como você vai chegar e o que, você começa a desenhar o que você está me falando, que são os valores. Você não vai fazer uma campanha que não está alinhada com o seu valor. Então, assim, qual que é o seu valor? É sustentabilidade, por exemplo? É sustentabilidade. Então, vamos fazer uma campanha de sustentabilidade. Sim. Mas se ele não está alinhado com o propósito... Não adianta ser antagônico, né? Pregar uma campanha de sustentabilidade e cortar 400 árvores na semana. Você tem que estar alinhado. Então, a gente não cria metodologias. As metodologias existem há muitas décadas. Então, quando a gente fala de um Balance Scorecard... Quantos anos que existe isso? Décadas. Sim. Só que aí você fala, por que não é utilizado? Por que os empresários não utilizam? Falta de conhecimento? Todo mundo conhece um SWOT, conhece um Balance Scorecard, sim, porque não consegue extrair da ferramenta... Vou ter que discordar, porque assim, mais ou menos, né? Eu acho que quem circula por esse meio corporativo, sim, tá? Mas eu vejo, a gente tem milhares de empresários um pouco mais carentes, tá? Sim. Principalmente o B2C, né? Que é diferente do público B2B. Aí consegue mas você consegue extrair dessas ferramentas, que é você aplicar ali, quando você fala de campanhas, por exemplo, o Balance Scorecard ele tem 4 pilares principais. Então você vai falar de um financeiro, uma perspectiva financeira, onde você vai definir o que você quer. Eu quero aumentar vendas, eu quero aumentar a margem. Aí você vai para uma perspectiva de processos. Como que você vai? Você tem processos? Você tem a perspectiva de clientes. Como que o seu cliente vai encarar? Que mercado? Qual a distribuição? E pessoas. Então, pessoas é um dos pilares importantes e aonde se você não aplica outros 3 pilares, que é clareza, engajamento e comunicação, cobrança mesmo, acompanhamento, não funciona. Então sua campanha, sua campanha, ela não vai ser tão efetiva se você não começou ela lá atrás, sim, com o propósito. Conectada com tudo isso. Eu tô falando, tá bem embrionário, a gente tá discutindo, mas para talvez a gente possa bater a sua porta para me ajudar. Mas um exemplo do que você falou, né? Vamos imaginar agora que para vocês é um ponto crucial essa questão, né, do health, da saúde. Então, isso passa a ser um valor organizacional, como, por exemplo, na empresa da André, na Ioleto. Sim. Existe lá, um dos valores dela é espírito de performance. Por quê? Porque aquilo lá está atrelado à disciplina, a foco, a resultado. Então, quando você fala de saúde, se ele entra como um princípio para dentro dessa empresa, né, como um valor mesmo organizacional,
há vários desdobramentos disso Sim. dentro do negócio, e por isso que ele precisa estar conectado com o propósito, com algo maior. Sim, então, acho que é deixar uma dica, né? Eu avaliando a nossa conversa aqui, até dentro de uma mudança de rota, que eu falei, não todos sabem, né? Quem está no mundo corporativo sabe, toda essa metodologia, e tem uma parte que não sabe mesmo. E eu até avalio que até os que sabem, eles não têm tanta facilidade como vocês de conectar as questões fáticas a cada metodologia. Sim. Como vocês falaram com tanta clareza aqui para você, óbvio que é fácil, né? Você sabe qual a jurisprudência dominante na área do direito tributário? Não. Então eu não vou falar também. Porque os mestres são vocês. Hoje aqui. Depois a gente troca a cadeira. Mas assim, às vezes não é tão fácil, né? Para vocês, você fala, não, tá vendo aqui, né? Sim. Pela sua expertise, pela sua experiência, né? Sim. E é isso que deixa você A gente como autoridade. tem uma história, né, que é a do mecânico de avião que cobra R$50 mil a hora. Sim. E aí ele vai lá e só aperta um parafuso. Sim. Mas aí você sabe qual é o parafuso? Exatamente. É exatamente assim que funciona. Mas até, João, a gente pulou uma etapa. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua trajetória de vida profissional, para que o pessoal que está nos ouvindo saiba de onde você veio, né? Você não começou assim um mestre do dia para a noite, né? Não. Foram 30 anos já de carreira profissional, então assim, comecei como contador e aí fui crescendo na área financeira principalmente, como controller, CFO e nos últimos 10 anos mais ou menos como CEO. Então acabei desenvolvendo muitas habilidades dentro de multinacionais principalmente. Então, na cadeira já de CEO, assim, uma empresa com bastante volume de funcionários e volume de faturamento também, respondendo para um border internacional. Então, assim, essa experiência que eu carrego comigo. Então, sou formado em Relações Internacionais, fiz MBA. Fez contabilidade também, né? Fiz gestão financeira, pós-graduado em controladoria, auditoria, coach executivo. Sim. Então, assim, isso veio somando bastante dentro das necessidades que eu precisava no dia a dia. Então, isso é que trouxe muitas habilidades para mim, até na gestão de pessoas. Então, por isso que eu fui fazer um coach, como que você realmente traz uma cultura que eu gosto e trouxe para as empresas, que era a felicidade traz resultados. Sim. Então, era uma prática minha como líder e funciona realmente. E como você fazer isso na prática? Pergunta, né? Como deixar a pessoa... Porque a felicidade é meio efêmera, né? Cada um alcança ela de uma forma, né? Exato. E dá um certo arrepio também, normalmente em board, em investidores, quando você fala dessa questão de felicidade, porque não é aquela coisa, vamos abraçar a árvore, todo mundo feliz, né? O Chief Happiness Officer que está em alta agora, não é nada disso. Mas é onde você consegue criar um ambiente sadio, bacana, bom para trabalhar, e usar essa cultura para engajar as pessoas, esse senso de propósito e pertencimento que conecta com elas. A gente estava falando hoje, nesse sentido. A gente tem muitas pessoas em Indaiatuba, nós somos de Indaiatuba, que trabalham na John Deere. Sim. E aí hoje a gente foi fazer uma reunião com o pessoal da prefeitura e eles estavam comentando, poxa, o pessoal tem orgulho de usar camisa, boné, crachá e fica andando para lá e para cá, mas quem construiu isso? Sim. O branding sim, da John Deere. Sim. Então é isso que é o pertencimento que faz eles se engajarem com as causas da empresa. Então se a empresa chegar e falar assim, nós vamos ter que fazer uma ação para uma melhoria X, eles vão fazer. Eles vão vestir a camisa. Né? Então o feliz não é dinheiro, depende. Você tem uma marca forte, você desenvolveu um pertencimento, as pessoas enxergam que elas são notadas dentro da empresa, que realmente elas não são um número, que tem campanhas que promovem o bem-estar, saúde, gestão, né? Vários outros temas, que existe até um Great Place to Work, que avalia justamente isso nas empresas. Você acha que é possível ter uma aplicabilidade de tudo isso em pequenas e médias empresas?
Esse é um dos nossos desafios que é assim, como nós conseguimos, com a nossa empresa, transportar práticas de empresas corporativas para o pequeno e médio. Então, assim, a nossa bagagem hoje é o que nós estamos fazendo. Então, assim, eu vou aplicar práticas, metodologias e experiências de grandes empresas no pequeno e no médio. Porque, assim, e é possível? Adaptando, tudo funciona todo mundo super tem bem. uma ilusão quando você fala de controladoria, que é a minha principal área. E aí você olha para o pequeno e fala assim, eu não posso ter controladoria, como que eu vou pagar um controller? Ou como que eu vou fazer uma análise? Você tem sistemas extremamente com custo baixo, aonde vai te fazer uma análise financeira, te trazer dashboards de EBITDA, ponto de equilíbrio, fazer toda uma análise como controladoria e vai te apresentar isso. Então, o porquê não? E é essa deficiência que o pequeno e o médio têm de analisar os seus negócios com dados e não com achismo. E como você está tratando a inteligência artificial com tudo isso? Ela faz parte dessa automação. Assim, ela é uma ferramenta muito importante hoje para justamente, por exemplo, você pega um pequeno, vamos falar de um pequeno empresário, e aí eu vou lá e instalo um sistema de dashboards, de prover dados para ele. Ele precisa que eu esteja lá fazendo análise? Não. A inteligência artificial consegue fazer. Porque isso diminui custo, né? Sim. E aí chega ao alcance que acho que é as sensibilidades, né? Porque o empresário ele não precisa ser contador, financeiro, advogado, mas ele precisa entender que ele tem que contratar pessoas especialistas na sua área. Sim. Porque quando ele quer ser tudo, ele não foca no negócio. Ele não foca no negócio, no que ele é bom. Né? É impossível ser autoridade em diversos cenários, né? Normalmente no máximo 2 talvez, né? Sim. Mas é um cenário só, né? Minha especialidade é controle, mas você tem outras, né, ferramentas dentro da sua caixinha. Mas a autoridade sua que você pode falar com o proprietário, porque faz parte da sua trajetória, né? Sim. Então eu acho incrível, parabéns, e eu quero você mais próximo aqui de todos os meus negócios para a gente conversar mais sobre isso. Com certeza. Já num alinhamento mais profissional, né? Numa conversa tão solta como essa, né? E você, Lilia, como que você vê esse cenário aí? Bom, a inteligência... Principalmente essa questão de pequenas e médias empresas, eu falo isso porque na minha carteira de clientes circulam essas empresas, né? E as grandes, normalmente aqui, pelo menos no interior, as grandes já tem o pessoal de São Paulo que atendem elas, entendeu? Então eu acho que olhar com um pouco mais de carinho para essas pequenas e médias, certamente tem um mercado vasto aí para ser explorado. Sim, pensando... A inteligência artificial, a inteligência generativa, se nós formos olhar, ela tem vários viés diferentes que a gente pode pensar na aplicabilidade do negócio, tanto para pessoas, quanto para operações, enfim, para uma série de coisas. Mas tem uma frase que eu acho fantástica, que o nome é um investidor americano, acho que é Paul Tudor o nome dele. Ele diz que, a partir de muito tempo atrás, não é de agora não, ele diz que nenhum ser humano vai ser melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um ser humano com uma máquina. Então, transportando isso para a realidade da pequena e da média empresa, ela vai conseguir tirar da frente muitas dificuldades, muitas barreiras que ela poderia ter, ganho de questões operacionais, parte criativa, muita coisa a inteligência artificial vai conseguir suprir super bem no nível que ela está trabalhando. Sim. Que vai funcionar. Sim. Uma campanha, ideias, organização, processos, super vai dar certo. E vai diminuir custo também, né? Muito. Então, assim, é melhor do que não fazer nada, né? Sim, vamos fazer na inteligência artificial, porque a minha percepção é o seguinte... Funciona muito se você realmente souber o que você está fazendo. Sim. Porque ao manipular, ao utilizar, eu utilizo umas 5 pagas aproximadamente dentro da consultoria, a gente tem várias diferentes. Mas por vivência, a gente já conhece, já tem experiência. As falhas dela. Exato. Elas vão ser estruturadas com o tempo, mas ainda elas estão embrionárias, em fase de crescimento. Elas vão aprendendo com a gente. Sim. Então,
ao ter uma formação e ao ter uma experiência empresarial, quando você senta diante dela, você consegue resultado. extrair o melhor. Sim. Porque a tua análise é crítica Sim. e você consegue criticar a resposta que ela está te dando, porque às vezes está errado, Sim. né? Sim. No conceito, na aplicação, enfim. Então isso super funciona, é melhor do que nada, mas quem ao mesmo tempo já conhece um pouco mais e utiliza, eu vou naquela frase do Paul Turbo, né? Que vai Sim. ser uma possibilidade de amplificação. Se você já é um Sim, criativo, se sim. você já é um especialista, o resultado que aquilo te traz pode ser muito bom, mas porque a pecinha que está atrás da máquina É boa. exatamente, Exato. tem ali robustez, né? Tem consistência para poder utilizar aquilo. Eu vejo que a gente tem até uma vantagem, né? Porque a gente tem experiência de vida, né? Sim. Cada um no seu segmento. E a gente consegue entregar mais para a inteligência artificial, né? Exato. E o pessoal de hoje tá tendo, eles já estão entregando para a inteligência artificial sem essa bagagem. Sim. E aí o que a inteligência vai entregar? Pouco. Né? É isso. Então eu acho que a gente tem esse diferencial, né? É o que você está falando, é assim, é justamente não vou falar quantos anos atrás, né? Mas Você pode entregar a sua idade, sim, não tem quando eu problema. estava fazendo, começou-se as implantações de ERP, eu participei de implantações de Oracle em algumas empresas, Eu fiz de SAP. eu fui no Oracle, eu trabalhava na área financeira, né? E obviamente eu tinha um setor de modelagem de informação. Isso. E eu era da cobrança judicial na época. E aí eles falaram, não, você vai ter que fazer um curso na Oracle para buscar esse alinhamento com a modelagem de informação. E fui eu lá. Sabe o que eu aprendi? Nada. E era justamente isso que é a modelagem, porque é você saber fazer a contabilidade. O sistema não sabe fazer. Sim. Você tem que ensinar ele a fazer. Sim. E então era aquele momento, era eu sentado ali mostrando Para o sistema o que ele tinha que fazer. Então, assim, quando você tem essa habilidade de entender o que está por trás de uma IA Sim. e ela te responde e você fala, isso aqui não tá legal, porque ela te joga muitas coisas subjetivas e aí você tem que alinhar. Então é a Sim. mesma coisa de um sistema que você vai modelar, só que você precisa entender. A modelagem já era o começo da inteligência artificial, Sim. né? Sim. Que já Os existe primórdios. já década de 90, pelo menos. Sim. Eu fui apresentado para modelagem de informação em 99. Sim. Já existia, já, Sim. né? Que acho que era o começo da inteligência artificial, né? Uhum. Aí começaram Fica um a pouco fundir. mais restrito à área de pesquisa. Hoje a gente chama dos prompts, né? Então Sim. você coloca lá o prompt e dependendo do que você coloca, ele te responde de uma forma que não te atende. Ou te atende parcial. E se você não sabe o final, você vai aceitar aquela resposta Sim. como fato, sendo como válida, 100% válida. Sim. Eu vejo que a inteligência artificial muda muito. Esse dia tem uma amiga minha, arquiteta até, e a gente tava com um projeto de construir um terreno, daí eu comecei a conversar com ela, você não usa? Ela falou, não, era já de uma outra geração. Ela falou, não uso. Eu falei, não tô acreditando. Né? Eu falei, senta aqui. Eu sentei lá, peguei o meu ChatGPT básico lá, né, que eu pago também, mas Ela deve não ter é ficado... casa, terreno, testado, projeto, planta baixa, 3D, sem exagero, foi acho que 5 minutos saiu, todo um trabalho que ela iria demandar Legal. 5 dias. Lógico que faltava um refinamento, tá? Mas é isso. Mas eu acho que é legal, quando a gente comentou, quando eu comentei com ela ficou assim, como assim, né? Falei, partindo disso, aí você senta com o cliente, e aí isso serve, eu acho que para todas as áreas, né? Sim. Você senta com o cliente, é mais ou menos isso que você está esperando? Uhum. Não, eu quero a cor azul aqui, eu quero uma fachada diferente. Eu acho que no mundo da consultoria não sai Ele te muito, joga né? aí uns 60%, 70% pronto e você tem que refinar. Isso, e aí uns o detalhes. refinamento é no tete-a-tete, né? Sim. Vai E colocar aí, uma torneira no teto, né? Exatamente, Você tá lá pra exatamente. corrigir. E indo pro nicho que você falou do pequeno e médio, é como você falou sobre as metodologias. Você foi explicar para uma amiga sua sobre o ChatGPT. Os pequenos e os médios, às vezes, não sabem uma ferramenta simples de hoje que está disponível Sim. para você fazer um assistente virtual para um chatbot para ele ter na loja dele lá que vai responder. Então, será que também a gente fica, eu gosto dessas, você acaba tendo um movimento de filosofia, né? Será que de repente tem umas coisas que a gente tem que começar o básico? É o básico. Começar a mostrar.
Eu falo assim, até voltando um pouquinho, você falou das questões quando tem sócios, né? Que às vezes divergem nos objetivos. É difícil alcançar a estabilidade dessa direção entre os sócios? Eu acho que parte do princípio que você, quando coloca ali, você está definindo o objetivo. Essa divergência, se você está casado, você tem sua esposa, vocês pensam igual? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, assim, ninguém precisa pensar exatamente igual, mas quando você está dentro de uma empresa, o objetivo tem que ser comum. Mas e quando aí, não é, como você trata esse assunto? Quero ir para a direita e quero ir para a esquerda. alguém tem que... Geralmente na empresa, você tem um decisor. Você tem um CEO, você tem alguém que vai bater o martelo Sim. se você vai para a esquerda ou para a 51 direita. contra 49. Tá, mas assim, eu tô falando Mas- nas pequenas não é, a realidade é outra. Aqui Mas- é muito comum, é 50-50. O planejamento estratégico, ele contempla áreas diferentes. Então, normalmente, você consegue enquadrar objetivos diferentes. Eu quero ter mais margem, eu quero abrir um novo negócio. Ok, o que você não pode ter são divergências estruturais ou de alinhamentos de valores. Sim. Porque isso sim causa rupturas. É como se a gente está usando algumas analogias pessoais, como se você tivesse um filho, e aí então tem o pai, tem a mãe, Sim. pensando totalmente diferente sobre um assunto. Sim. Vocês vão ter que realmente entrar numa sala, discutir qual que vai ser a decisão sobre o determinado assunto, voltar para o filho e falar assim, você vai ou você não vai. Então... Sim, mas tem situações, assim como no âmbito familiar, que não encontra-se o consenso. Olho que eu queria chegar aí vai para a justiça, né? E aí as questões societárias, elas caminham quase pela mesma esteira, né? Eu falo que é um relacionamento sem a afetividade, né? Porque é um relacionamento de confiança, assim como com sua esposa, talvez. Só não tem a questão afetiva ali, né? A questão amorosa ali. E eu falo assim, hoje, quando eu queria chegar assim, de trazer a informação, por exemplo, um dos negócios nossos é a câmara de mediação. Trabalhar essas questões de divergência só com um mediador profissional é uma ferramenta maravilhosa. Quem sabe disso? Poucas pessoas. Então, às vezes, assim, hoje um dos objetivos com relação à mediação é dar conhecimento que existe a ferramenta. Eu nem vou falar sobre a mediação em si, só existe a ferramenta. Então, eu vejo claramente, até eu faço parte da Associação Comercial de Salto, por exemplo. E assim, ali é um âmbito de pessoas mais carentes, assim. Carentes, assim, pessoas muito prósperas, porém carentes dessas ferramentas que existem e são fáceis de ser utilizadas. É só falar. Talvez, assim, eu vou até sugerir para o presidente lá, para distribuir o conteúdo desse nosso podcast para eles entenderem um pouquinho. Talvez aqui eu estou tentando uma linguagem mais prática, lógico que tem alguns termos que são usuais no mundo corporativo que não são tão usuais no mercado mais carente, né? Sim. E às vezes acho que até faz necessário algumas traduções, né? Mas é importante que dê conhecimento. Olha, isso aqui serve para fechar uma garrafa. É verdade, eu não sabia. Mas tem muito isso dentro da consultoria, porque normalmente a porta de entrada, a abertura, vem de uma indicação ou de alguma premissa de confiança. E isso vai se estabelecendo, assim como você falou, dessa confiança, aonde o empresário, na maioria das vezes, é um exercício solitário, né? Essa vida do empreendedor. E ele estabelece essa relação e a gente passa a ser mentor do empresário. Sim. E também do negócio, mas do empresário principalmente, por conta dessa carência. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue trazer um apoio onde nós trabalhamos tanto essa mentoria do empresário quanto do negócio dele, porque aí a gente cascateia já um pouquinho disso que a gente está falando aqui. E quando você diz assim, dessa dificuldade de decisão e de desalinhamento, se a empresa é pequena, e a gente usa um pouco da formação de coaching dessas perguntas, porque é como se fosse um filho, né? O negócio é algo que existe um amor. Então é aquela decisão de Sofia, vamos cortar no meio, cortar a cabeça da criança? Não, então fica com ela. Então levar as pessoas, o empresário, a uma situação onde ele perceba que aquilo está corrompendo ou está ameaçando a vida do negócio. É uma relação de confiança, porque quando você chega lá, num pequeno, num médio... ele está com essa empresa há 5, 10, 20 anos
E aí eu sento lá na frente dele Vai mudar. e eu vou mudar tudo. E aí eu vou falar para ele algo que ele vai olhar para mim e falar assim, cara, de onde esse cara Você é louco. As reações são surgiu? diversas. E aí você vem assim, mostrando ao longo do tempo, e por isso que é um diagnóstico. Eu não consigo sentar com ele lá e eu vou falar assim, ó, toma esse remédio que vai resolver sua dor. Não. E ele tem que confiar que tomando o remédio vai funcionar. Então, assim, ele só vai realmente ser mentorado a partir do momento que ele nos enxergar realmente como autoridade naquele tema. A autoridade é construída, né? Sim, é construído. Vai do reconhecimento do outro. Exato. Eu tenho autoridade, faça o que eu... Não é assim. Né? Não. Lógico. Né? É a mesma coisa da negócio. advocacia, onde ele senta na sua frente e ele sabe que você tem a autoridade naquele tema. Sim. E o que você falar, poxa, doutor, é isso aí? Então vamos fazer isso aí. E acho que também, como na advocacia, é muito orgânico, né? É difícil você escalar isso nas mídias, porque a mídia, acho que a construção da autoridade nas mídias sociais é diferente, né? Vender uma caneta é só uma caneta. Mas quando você fala de autoridade num lado financeiro, você, a partir dos seus 5, 6 anos, você não começa a comprar, seu pai não começou a te ensinar a pegar o dinheiro, pagar, economizar. Então, quando você se transporta para uma empresa, você acha que você sabe. Sim. Que é a mesma coisa da pessoa física, a forma de você lidar dinheiro. Só que aí você está lá como pequeno empresário ou médio, e aí você fala assim, faturei mais de 300 mil esse mês e não tem um centavo no caixa. O que está acontecendo? Olha, eu tive uma conversa hoje com o empresário e ele falou exatamente isso. Eu faço uma nota de 300 mil por mês. E ele presta serviço de portaria, facilities. Tá? E, cara, mas você tem que entender, e olha que eu não sou advogado, tá? Acho que eu devia passar essa vocês deviam falar para ele, né? Olha que essa nota de 300 mil não representa 300 mil para você. Você só troca dinheiro. Sim. Porque ele paga lá, sei lá, 1.800 para a faxineira e ele recebe 2.000 do condomínio. Não, e aí a gente está com um cliente bem parecido, 300 mil, pequeno, que aí ele fala assim, cara, eu tô vendendo pra caramba e não tem um centavo no caixa. Sim. Aí eu falo assim, peraí, como é que você tá pagando o seu DAS? Ah, não, eu pago conforme eu emito. Quando que você emite a nota? Vamos começar por aí. Aí eu emito assim que eu faturo. Tá? Esse já é um problema, porque você está pagando os impostos já de uma vez só, antes até de você receber do seu cliente. Sim. E aí você já pagou. Então você deveria dividir em mais vezes o faturamento. Aí você olha lá o quanto custou, que é o que você está falando. Qual foi seu custo da sua venda? 80%. Como que você pagou? Eu paguei à vista. Aliás, você fala quanto custou, é sempre numa questão de sensibilidade, nunca numa questão de valuation, tá? Nunca. Né? Não, isso aqui vale 2 mil. Por quê? Porque eu acho que vale 2 mil. Sim. Eles, assim, eu confesso que eles têm uma sensibilidade refinada, que não vai distanciar muito de uma análise financeira e contábil bem ortodoxa, sabe? Mas não é assim. Mas é o que você falou lá atrás, é o básico. Então você tem que pagar depois e receber antes. Sim. Não é difícil isso, né? Sim. Mas é o que acontece. As pessoas pagam os fornecedores antes de receber e quer que tenha capital de giro. Não vai ter. Sim. Não vai ter. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? De talvez chegar com essas informações, né? Porque às vezes eu acredito que assim, advogado é mais fácil de entender o papel do advogado. Né? Agora, do consultor, às vezes... Porque consultor é muito genérico, né? Assim, tem uma amplitude de consultoria que E principalmente quando a gente já tem uma certa experiência e consegue navegar por vários universos por já ter vivido isso. Sim, e aí você fala né, dessa mentoria, né? O coaching. E acho que começou com uma febre, né? Sim. Eu acho que diminuiu um pouco. E eu já tive experiência de pessoas que reformou e eu falei, olha, você presta o serviço aqui para mim, era no caso de marketing, né? Ele falou, não, eu não personalizo, eu tinha acabado de formar, porque eu sou coach. Falei, coach do quê? A metodologia é muito boa, mas a questão é que o Brasil ele não tem um órgão regulador. Sim, mas a questão é o que eu traduzo, que é a vivência. Não dá para você ser coach sem ter experimentado
Sim. Como você vai falar, eu gosto do sabor do kiwi, se você nunca experimentou kiwi? E aí eu vou talvez te influenciar a comer o kiwi. Pois é, a gente vive isso nas mídias hoje, né? Porque Sim. são expert ou especialistas Sim. de algo que nunca viveram. Exato, É muito exato. interessante. E Jung, né, bastante da formação que eu tive junguiana, ele diz que você não pode levar ninguém a um lugar que você não tenha ido. Sim. Ok, não vamos extrapolar 100%, mas em alguns casos é necessário sim que exista essa preocupação. E às vezes assim, vocês que têm já uma vivência já aí, mais de 30 anos, dá uma depreciada, né? Porque eles carregam vocês um pouco junto nisso, né? Porque aí todo mundo fica no mesmo pacote, né? Era o que a gente estava falando hoje, galera, sobre a conversa, que é assim, qual que é o diferencial da nossa empresa? É justamente isso. Empresas maiores de consultoria, o diretor ou o sócio, ele vai fechar o contrato e vai oferecer o serviço, mas não é ele que vai fazer. Não Sim. é ele que vai sentar Sim. ali, ele vai mandar... Sim, vai delegar. Vai delegar. Assim, o nosso nós temos menos clientes, mas somos nós dois que vamos lá e vamos fazer a mentoria, nós vamos levar essa bagagem que a gente está te falando para o empresário. Então, Sim. esse é o grande diferencial de fortalecer as pessoas, tanto por maturidade como experiência profissional, para você lidar com todas essas dificuldades do empresário. Né? E aí, até partindo para o encerramento, eu fico triste porque a conversa tá boa, né? Começou a ficar melhor até. Mas o que vocês deixariam aqui como pode ser, obviamente, um código do João, um código da Lilian, uma coisa que vocês acham que faria a diferença, e eu já vou dar uma direcionada para o pequeno e para o médio empresário. Eu colocaria... Um código de mestre, né? Sim. Trazendo até como uma fonte que é da Harvard Business School, que é 95% das empresas elas não têm clareza nos seus objetivos. Tá. Por quê? Porque elas não trazem dados. Então, a partir do momento que você começa a ter dados, você começa a entender a sua empresa e as dores que ela traz e como você tratar. Ter clareza nos dados. Ter clareza nos dados. No controle dos seus controles financeiros, pessoas, o que você tem. Porque quando a gente fala de dados, eu não estou falando de dados financeiros ou de números, você está falando de pessoas como turnover, as pessoas saindo, entrando, você não consegue reter. Isso são dados importantes para você analisar. É a cultura? Ou é finanças? Qual o problema? Então, clareza nos dados. E você, senhora, né? Bom, eu vou repetir o que eu disse da última vez, né? Que até a gente conversou um pouquinho a respeito disso. Servir e aprender, ou aprender e servir. Eu acho que a gente falou um pouquinho aqui de mentalidade empresarial, falamos sobre gerações, falamos sobre essa questão de inteligência artificial e tudo isso, acho que até o resto da nossa vida, nós, principalmente agora, né, a sociedade exige da gente mudanças constantes e aprendizado, e eu acho que isso vai ser até para o resto da nossa vida. Então, essa mentalidade de aprendizado, o lifelong learning, né, a gente vai precisar disso para o resto da nossa vida. Então, aprender e o servir. A partir do momento que você aprende algo, como você mesmo disse, que pode ajudar alguém de alguma maneira, até que indiretamente, não necessariamente pela consultoria, enfim, mas sirva as pessoas com o melhor que você puder e da maneira que você puder. Então, aprender e servir. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obviamente a gente vai ter outras reuniões, mas aí a gente vai tratar de objetivo mais próprio. Talvez não, muito, muito provável das minhas empresas. E também quero que você faça parte desse hub de negócios, que eu possa também referenciar vocês para os meus clientes. Então, mas aí a gente precisa saber um pouco mais de toda essa consultoria, que em uma hora a gente não consegue dessecar esse cadáver, né? Boa, fazia tempo que eu não escutava. Então, eu fico muito feliz por vocês aceitarem o convite de estarem aqui hoje. Vamos marcar um café sim.
Eu acho que esse ano vai ser meio corrido, não sei como que é Reta a final. consultoria. Tem muita Não, a gente agenda, tá né? trabalhando normal. Não, mas tem muita agenda, é muito evento, enfim, né? Isso acaba Confraternização de clientes. Eu acredito que no começo do próximo ano a gente consiga tomar um café aí e um pouco mais entre nós, assim, falar mais de negócios. Muito Ótimo. bem. Muito feliz. A gente vai se falando, eu não tenho seu contato. Tá. Charles, você me perdoa, é o meu despertador para pegar meu filho na escola, eu esqueci. Como que nós vamos tirar isso? Não dá pra ouvir. Ai, que bom. Vamos tirar uma fotinha? Vamos. Muito bem. Então, muito obrigado a todos vocês. Chegou ao fim de mais um Código de Mestre. Forte abraço. Obrigada.